Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu e o meu querido Jobson Medeiros, que Isso é o aí, meu nosso amigo. contador sincero, que já foi contador envergonhado, como a gente mostrou nos dos episódios anteriores, já tem muita vergonha frente às câmeras, Verdade. mas hoje ele brilha na internet. E assim como eu, ele estudou muito para estar aqui hoje, errou muito também, mas o que te trouxe até aqui, não é mesmo? E a vergonha foi um impulsionador. Em vez de ter sido um problema, foi algo que mudou a minha vida, né? Você transformou um Obstáculo, obstáculo exato. em uma oportunidade para melhorar e conseguir realizar seus sonhos. Exato aí. Hoje, exatamente, né? Falei até errado aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre que a gente pode pegar o que é negativo e de repente isso ser uma vantagem e você nem perceber. Perfeito, porque o tema é: você não é pobre, você está apenas desorganizado. E para a gente começar com esse tema, eu já vou trazer uma pergunta provocativa para você. Quantas vezes você ouviu alguém falar, eu ganho pouco? Meu amigo, é o tempo todo. O tempo todo. É, com contador, lógico, né? Principalmente com os amigos e tal. Pessoal, eu sempre tive muita organização financeira. Não tô querendo aparecer aqui nem nada disso, não, mas eu sempre tive muito cuidado de não faltar dinheiro no meu bolso. Então o pessoal já me tem como um exemplo disso aí, né? Sobre educação financeira. Cara, é o tempo todo. Eu lembro que uma época que eu ganhava um valor e tinha gente que ganhava muito mais do que eu e dizia, Jobs, eu ganho pouco. Os caras, como assim? Eu faço muito mais coisa que você e, e ganho muito menos que você. Isso é a época de CLT, viu? Época de CLT. Então é muita gente falando isso, Luiz, e a grande maioria das vezes é desorganização. Desorganização. Você ter certo cuidado com o que você vai fazer com o seu dinheiro. Porque uma frase que é muito certa é que dinheiro não aceita desaforo. Você Concordo desaforar a sua 100%. grana, meu amigo, ela vai embora assim, num piscar de olho, assim, rapidinho. E tem uma coisa que, quando a gente fala disso, eu gosto de sempre usar uma frase que não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. Porque você pode ganhar 10 mil reais por mês e gastar 9.500. Quanto que sobrou no final? 500 reais. Você tem uma pessoa que ela ganha 2 mil reais por mês e ela gasta 1.000, sobra 1.000. Então quem ganha mais, no Exatamente. final das contas? A outra pessoa pode até ter um estilo de vida melhor, anda num carro bom, janta não sei aonde, mas e no longo do tempo para atingir o objetivo dela? Quantas pessoas eu vi que chegaram numa certa idade, 50, 55, 60 anos, e elas estavam passando por dificuldades financeiras e já ganharam muito dinheiro no longo da vida, mas gastaram tudo, com viagem, comprando carro, casa não sei aonde, e depois chega no final tem que vender tudo para poder se manter. Então é É, muito triste a gente ver isso. a gente já começa falando aqui sobre uma estratégia, um princípio que se você tiver, é uma consequência você se tornar uma pessoa rica com o passar do tempo, que é você sempre viver um padrão de vida abaixo do que você pode. Você já ouviu falar nisso? Então, você tem um padrão de vida, você usa toda a sua grana naquele padrão de vida. Então, você vive um padrão de vida abaixo, vai ter uma sobra. E aí o resto é você pegar essa sobra e investir. Você se organizar para saber os melhores investimentos, mas mesmo que você não vá para os melhores investimentos, ainda vai ser muito melhor, você ainda vai enriquecer. Você Exatamente. só não pode perder, você não pode empregar essa sobra em algo que você vai perder, algo arriscado. Mas se você colocar na poupança com o decorrer de muito tempo, você vai estar bem. Exatamente, Jobson. Você é o nosso garoto propaganda de finanças, porque ele, além de entender de finanças, ele também é contador. Olha É, que isso coisa aí. boa. E as pessoas sempre olharam para você com esse lado, né? Que você E, consegue controlar bem o dinheiro. E você sempre deu sugestões e... dei Qual que é o nome da outra palavra? é, Conselhos. conselho, sempre fiz isso e nunca me escutaram. Então, exatamente por isso, porque dizem que quando o conselho. Qual que é a frase? É, quando é de Tô graça parecendo a não Thaís. presta, né? Se o Thaís conselho fosse tem bom, uns não era de ditados graça, né? errando. Se conselho... Exatamente. E aí hoje a gente vê, hoje tem mentoria, por exemplo, alguém quer ter uma mentoria comigo, é um valor, não vou falar aqui, mas é um valor que para algumas pessoas é caro, mas para outras pessoas vale muito a pena, mas as pessoas pagam. E essas pessoas que pagam, cara, elas mudam. Por quê? Porque elas já estão empregando dinheiro. Não, eu tenho que fazer o que esse cara tá dizendo aqui. Se eu não fizer, vai dar errado. E se paga no final. Se ele tá pagando é porque ele confia que o que eu tô falando é certo, né? Não tô questionando nem criticando ninguém, não. Porque a gente vai falar pra um amigo, dar uma dica pra um amigo, às vezes o cara fica com raiva da gente, cara. A gente tem que parar, porque cada um vive do jeito que quer, né? E é uma coisa que eu aprendi com muito tempo aí, que dá uma certa agonia. Você vê um amigo seu numa dificuldade e você vê que é fácil de resolver aquilo ali, mas a parte psicológica da pessoa não muda, não tem jeito.
Não adianta você dizer que ela não pode estar andando naquele carro. Eu disse, cara, você pode porque eu não posso. Aí tem amigo aqui, você pode ter um carro e eu não posso. Cara, porque você tá ruim financeiramente nesse momento, né? E hoje É. nessa mentoria que você faz, tem algum amigo seu que faz parte dessa mentoria? Já teve cara que reconheceu, aí. E pagou? Teve uns detalhes aí, umas parcerias Sim, diferentes, mas. mas de todo modo É. Foi uma prestação de contribuiu, serviço. Foi uma prestação de contribuiu serviço, é. com o valor, seja uma troca de serviço ou um valor financeiro. Sim, Ou seja, ele te ouviu porque ele pagou, porque pagou. quando era de graça, O cara não ouve, não não adianta. houve. É, aí é difícil, viu? Aí também tem muito dessas pessoas meio que não tá procurando, né? A gente tá conversando ali, o cara disse que tá com uma dificuldade, a gente vai dar uns conselhos. Uhum. Já no caso de uma mentoria, de uma consultoria, a pessoa vem atrás de você já pensando em resolver aquilo mesmo. Não é só uma conversa de bar, uma conversa ali de almoço e final de semana, né? Sim. Uhum. Uma coisa que você falou que eu gostei muito é quanto ao padrão de vida, né? Você vê com um padrão de vida abaixo do que aquilo que você ganha. O que eu costumo ver é que as pessoas, quando vão mudando o padrão de vida delas, desculpa, quando elas vão ganhando mais dinheiro, elas vão mudando o padrão de vida delas conforme o que elas ganham. Isso. Eu vejo muito isso, né? Ao invés da pessoa manter, às vezes pode até fazer uma coisa melhor ali pra você, né? Algum sonho que você queira realizar, mas você toda hora tá ajustando a sua vida conforme o que você ganha, isso é muito prejudicial no longo do tempo, porque isso tira de fato o poder ali de você investir e construir sua liberdade financeira. Você também Exatamente. consegue ver isso nitidamente? Com certeza. Olha só, esse final de semana, inclusive, a gente tava até testando outro nível. A gente alugou uma casa de praia que, no final das contas, a galera ela é tão rica, que a casa de praia dela é uma casa tipo Alphaville. Diga aí, na beira da praia e tudo. A gente alugou essa casa pra passar, ver uns amigos nossos pra Fortaleza, a gente foi pra essa casa, e aí tava testando um próximo nível. E lá, vários amigos, outras pessoas que foram visitar, e a gente via a diferença. Tinha uns colegas que estavam melhor, outro pior, mas teve, assim, alguns amigos da gente que já são mais chegados, assim, que os caras simplesmente têm um padrão de vida não, tem uma riqueza muito alta e os caras andam no carro mais fraco. Eu disse, cara, vocês podiam estar no carro de meio milhão aí fácil, sem pesar no seu bolso. E por que vocês não? Porque não precisa. Não preciso estar no carro de meio milhão. Ando no meu carrinho aqui de 100 mil, tá excelente. Me leva para todo lugar, é muito confortável, não preciso de outro. Eu vou de um lado do Brasil para o outro, por que que eu vou ter um outro? Lógico que deixando bem claro que tem coisas que é importante para algumas pessoas, né? Pode ser que para você a sua vibe seja ter carro, você deseja ter aquele carrão, ótimo, sem problema. O problema é quando você faz isso em tudo na sua vida. Eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que fazer as melhores viagens. Aí você sai gastando em tudo. Se você tem um objetivo específico, você adora viajar, carro não faz sentido para mim. Ou eu quero ter minha casa dos sonhos top. Então, você tem que viver dentro da sua realidade, né? E muitas vezes você vai se esforçar um pouco mais em um desses pontos aí, para ter algo melhor aí nesse ponto. E tá tudo certo. Mas aí quando você faz isso, tem que fazer isso para acompanhar todo mundo, Luiz, é onde você se ferra, cara. Pô, eu tenho que acompanhar os influencers que tá fazendo isso. Me disseram que a imagem vale muito, então tem que estar no carrão, numa casona, fazendo viagem top. E aí você ganha lá 30 mil por mês e gasta 35. No final de um ano, cara, você tem um rombo de 60 mil no seu bolso. Exatamente. É o efeito manada que a Efeito galera manada. vive, né? Que a galera acaba, é, pela influência do ambiente que vive, quer fazer o que as outras pessoas fazem. E muitas vezes não tá no mesmo nível pra poder fazer, que aí acaba se dando mal. Que a pessoa quer mostrar o que ela não tem pra quem tem. E É. nem Ei, precisa ó, disso. só o que é interessante, como para cada pessoa é diferente. Nesse caso específico do um amigo meu lá, que eu falei só a questão do carro aí, cara. Eles andam num carro de 100 mil, mas estão construindo uma casa que a porta da casa deles foi 22 mil reais. Aquelas portas todas invocadas, bonitas, sabe? Cara, 22 mil reais numa porta. Então você entende que. E eles têm condição, não é porque eles estão fazendo isso forçado, não. Tem muita grana lá, essa turma. Tem muita terra e tal, e é alugado. Mas, enfim, você vê que é algo diferente. Para umas pessoas, não. Você vai ver que tem gente que mora numa casinha, mas quer estar num carro legal, porque adora carro. Beleza? Top. Mas você tem que ter cuidado para saber, tá dentro do seu orçamento fazer isso? Se tá dentro do seu orçamento, tranquilo. Se não tá, e aí o que vem, a gente já falou muito em outros episódios, cuidado com a organização financeira de ter tudo anotado para você saber se você pode ou não pode. Ah, Jobs, eu sei de cabeça. Sabe nada, cara. Ninguém sabe, não. Você pegar 100 reais e vai no mercado lá, numa feirinha, quando você voltar, você não sabe mais, você não consegue mais discriminar o que você gastou desses 100 reais.
Você voltou só com R$ 20. Eu quero que eu gastei esses 80. Tu bota na ponta do lápis, ver se você acha os 80 de volta. Não acha mais, não. Porque você vai esquecer um picolé que você comeu no caminho, um dinheiro que você deu pro rapaz do estacionamento. Então não tem como. E você fazer isso com um mês inteiro de coisas, de compras, não dá, não. Não dá, é impossível. Eu vejo que as pessoas, quando elas estão em situações financeiras apertadas e, de certa forma, desorganizada, por isso que a gente traz esse tema, né, que você não é pobre, você só está desorganizado, é porque existe um padrão de comportamento para isso. Um deles é esse, de fato, que a gente trouxe, que a pessoa fala assim, pô, mas eu ganho pouco. Não, peraí, você não ganha pouco, né? For ver ali o que você ganha, se você cortar algumas coisas, você consegue ter dinheiro para poder investir, ter um dinheiro a mais e fazer outras coisas. Outra coisa que eu vejo também é que a galera tem um receio de fazer a fotografia da real situação dela, de olhar as finanças. E eu já fiz alguns Legal. planejamentos financeiros e conversando com as pessoas falam assim: não, eu não quero nem ver como é que tá a minha situação, que eu sei que tá ruim. Eu tenho receio de ver. Eu falo, mas como assim, pô? É só você pegar. Você abre seu cartão de crédito lá, você consegue ver, ó, esse mês aqui você tem que pagar 200. O mês que vem vai ser 180, outro mês 160. Você vai ter uma noção do que tá acontecendo ali. Mas a galera tem medo de olhar. Cara, é surreal. Que É. é uma coisa assim tão simples que o passo inicial é você. A partir do momento que você entende que você está desorganizado, que você não é pobre, você tem que realmente tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto da minha vida aqui, ó. Pá, tirei uma foto. Pô, minha situação é essa aqui. Eu pago isso, pago aquilo, eu tenho essa dívida, eu tenho isso aqui de cartão, eu tenho mais isso, que aí você vai ver, caramba, então peraí. Eu tô com 3 mil aqui de conta pra pagar no mês, mas eu ganho 2 mil reais. Então a conta não vai fechar nunca. Que aí você precisa falar, opa, então beleza, tem uma saída. Porque você enxergou o que tá acontecendo com você. Luiz, você acha que isso é o medo mais de a pessoa se sentir fracassado ou é o medo da pessoa ter que brecar alguns gastos que ela tem? Brecar os gastos. Só isso. É, né? Porque ela não quer mudar o padrão de vida dela. Ela não quer aceitar, eu vou ter que ficar em casa no final de semana. Ela, muitas pessoas atrelam o lazer a algum gasto. E existe lazer que você não precisa ter gasto, pô. Ainda mais aqui morando em Natal, pô. Você vai pra praia, você pode levar um lanche, você pode fazer uma corrida. Aqui tem muita atividade ao ar livre que eu vejo. Diferentemente de São Paulo, que é da onde eu vim, tem também atividade ao ar livre, mas é que o ambiente te proporciona a muitas atividades, porque tem tudo lá, cara. Tem tudo. Eu falo que é muito artificial. Então, tem. Você não consegue repetir restaurante pra você jantar lá. Você fala assim, vou jantar em restaurante. Você pode sair um, os 365 dias do ano, você não vai repetir um restaurante. Tem atrações, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Então tem muita coisa. E ali é um ambiente que fica, né? Você fala, caramba, peraí, como é que eu vou me controlar? Mas aí que vem o fator psicológico também de você conseguir aguentar tudo isso que está acontecendo ao seu redor, porque eu vejo que tudo é uma fase. E se você entender isso, que é uma fase, aquilo que você está vivendo, por mais que seja um cenário negativo, que você esteja gastando mais do que você ganha, se você colocar um plano para você, eu vou, durante um mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, o tempo que for que você estipular isso para você, que você vai viver dentro daquela condição, para você sair daquela condição e você ter esse trabalho mental, cara, você sai da situação. É o primeiro passo, né? É o mental, porque você não vai ficar com aquele receio de mudar o padrão de vida. Você falou, pô, tá tudo bem, e você também se autorresponsabilizar, acho que é perfeito. Pô, eu me autorresponsabilizo porque eu tô aqui, porque eu que fiz isso aqui, então eu vou arrumar esse negócio. Pode quando a gente se autorresponsabiliza, a situação muda. É, com certeza. E aí, e se pagar primeiro ajuda nisso, né? Total, porque você Você guarda o dinheiro pro seu quer futuro. explicar pra turma aí o que é se pagar primeiro? É que é Eu o cara. gosto muito disso aí. Esse Por isso que eu falei, eu sei que você adora é, esse princípio da educação financeira, né? por que isso? Normalmente, o que a galera fala? Você precisa dividir o dinheiro que você ganha em 3 quadrantes. Você primeiro pega 50% do que você ganha e aí você coloca dentro das suas despesas fixas. 30% você usa para suas despesas variáveis, que é o quê? Você vai comprar uns sapatos, vai comprar uma roupa, você vai sair para jantar, você vai comprar um computador, você vai comprar um celular, você vai comprar uma máquina fotográfica, enfim, o que for. E 20% você junta um dinheiro para o seu futuro, seu eu do futuro, porque amanhã você vai existir, se assim Deus permitir.
Quando você usa essa psicologia, você tá falando que você primeiro vai gastar todas essas coisas e os 20% que sobrar, e se sobrar, que a maioria das vezes não sobra, você vai investir em você. Só que a psicologia que eu gosto de usar é você inverter isso. Ao invés de você usar isso 50, 30, 20, e o 20 que é o seu eu final, você inverter isso e colocar 20, 30, 50. Porque você entende que os seus 20% iniciais é sobre você. Então, quando você recebe o seu dinheiro, você recebeu R$ 1.000. Ou seja, você não recebeu R$ 1.000. Você recebeu 1.000 menos 20%. Você recebeu 800. Então, os outros 200 nem existem. Você vai pegar esses 20% e você vai investir no seu eu do futuro. Os outros 30%, você vai gastar com o que você quiser. Viajar, comprar balão, comprar foguete, enfim. Tá chegando São João, né? São Comprou João um é. foguetinho. E os outros 50% você vai investir. Investir não, você vai colocar nas suas despesas fixas, que é para você se manter, você se alimentar, vai pagar um plano de saúde, vai pagar seu aluguel, parcela do seu apartamento, as coisas que realmente precisam para você sobreviver. Quanto mais você conseguir colocar no seu do futuro e abrir mão de algumas coisas no seu presente, e você vai conseguir acelerar mais essa sua liberdade financeira. Então eu gosto muito dessa psicologia invertida, né? Então colocar 20, 30, 50, que aí você primeiro se prioriza do que como a galera primeiro Perfeito. fala, 50, 30, 20. É o 20 você deixa só pro final porque fica na sua cabeça, e é psicologia mesmo, fica É. na sua cabeça, eu preciso pagar minhas contas aqui, E pô, eu quero viver e os 20% eu invisto. Mas a maioria das vezes não sobra esses 20%. não sobra, às vezes falta. E aí fica nisso. E se sobrar, eu invisto. E se sobrar, eu invisto. Só que o tempo vai passando. E aí nunca que você Eu ima- consegue se priorizar. Até porque eu imagino que você trabalha e tem um salário de 5.000. Se acontecer de você ter que sair desse trabalho e acabar indo para outro para ganhar 4, você vai deixar de viver? Não vai, você vai se adaptar de novo aos 4.000. Mas porque você foi forçado a se adaptar aos 4.000. Mas aí, infelizmente, ninguém consegue fazer isso sem ser forçado. Ninguém não. A maioria das pessoas não consegue. Quem consegue fazer isso, né, Luiz? Acaba tendo resultado Com diferente. certeza. E o que eu mais vejo também, cara, é pessoas que ganham bem, mas que ganham bem, e a galera está endividada. É surreal, pô. A galera que ganha, assim, 20 mil, 30 mil, 40 mil, a galera tá endividada. É muita gente assim, né, cara? Muita gente mesmo. É exatamente por E isso, uma por boa parte das viver. vezes, Luiz, quando vai só, desculpe cortando, eu sei, mas uma boa parte das vezes, quando você vai olhar, não está só endividado, como também o patrimônio negativo, né? Total. É pior Patrimônio ainda. negativo. Ou muitas vezes a pessoa tá entregando até o patrimônio do que construiu pela indisciplina financeira dela. E aí, você de casa sabe por que que isso acontece? E aí, será que essa turma sabe, Luiz? Cara, se você começa a gastar mais do que tem, e outra coisa, você vai comprar um bem, você sempre compra esse bem financiado. Aí você compra a casa financiada, você paga 4 casas, 3 casas. Você vai comprar um carro financiado, você paga 2 carros. Então, e muitas vezes vai fazendo refinanciamento disso, né? E aí o buraco vai ficando mais fundo, mais fundo, mais fundo. E o pouco bem que você tem, se você entregar tudo, não paga as suas dívidas. Um estudo que eu fiz, empírico meu, conversando com empresários, eu vejo que a galera dificilmente se submetia que tem resultado, né? Se submetia a financiamentos. A não ser que seja o que a pessoa vai usar para trabalhar. Eu preciso de um carro porque eu vou usar esse carro para visitar clientes e fornecedores. Então a pessoa precisa daquilo. Show. Mas se o cara não precisar, o cara fala assim, pô, eu não preciso disso, eu posso me adaptar desse jeito. Do que o cara financiar para pagar 2 carros, 3 carros. Isso tira totalmente o poder dele de poder fazer outros negócios, outros investimentos. Não só empresários, mas também outras pessoas que eu vejo que conseguiram ter um equilíbrio financeiro e ter resultado. É, inclusive, quando você consegue ter esse equilíbrio, né, Liz, e sobra, você consegue ter uma sobra, você consegue aproveitar outras oportunidades, né? Que muitas vezes é à vista. Exatamente. A oportunidade de coisas à vista é. Que nem sempre é tudo à vista, mas, por exemplo, você vai comprar um prédio de R$ 200.000. Mas aí, se você tiver a metade em dinheiro, cara, o seu poder de negociação é outro. Você consegue. Porque na maioria das vezes, o cara que tá vendendo, se ele tá com uma coisa de 300.000, tá vendendo por 200, ele tá agoniado atrás de algum valor. Na maioria das vezes vai ser 100. Então você resolveu só o problema dele, o resto, às vezes você consegue comprar o restante parcelado, que eu já fiz isso várias vezes. Você consegue pagar o resto parcelado com acordo com o dono, sem juros nenhum. Sem juros nenhum.
Exatamente, pelo simples fato de você ser É, organizado e ter o dinheiro disponível para poder fazer a roda girar, né? E é o que eu vejo é que, olhando pelo lado do brasileiro, o brasileiro se endivida muito. E às vezes parece que ele entra nessa roda de sobrevivência e esquece que ele pode prosperar. Eu sei que é difícil aqui no Brasil a gente falar isso, porque no Brasil nós somos bitributados. é, Então nós somos tributados pela nossa renda, porque tem imposto de renda, inclusive tem um episódio no nosso canal que a gente fala do imposto de renda, e nós somos tributados pelo nosso consumo. Então é muito tributo. Na conta final vai dar acho que 75%, se não me engano, 73% de tributo que a gente paga. Ou seja, de tudo que você ganha ao longo do ano, se você ganhou 100 mil reais ao longo do ano, 75 mil é só imposto que você paga. e ninguém nem consegue enxergar isso, né? Ninguém enxerga. Os outros 25 mil é o seu real ganho. Os outros 75 você só tá pagando imposto. Por quê? Você vai no mercado, comprou, fez sua compra. Você vai ver lá na notinha que tá escrito ICMS, IPI, COFINS, tarará, ou seja, imposto. O seu imposto de renda, você vê lá descontando. Você saiu pra jantar, tem lá o imposto embutido. Você colocou gasolina no seu carro, tem imposto embutido. Ou seja, tudo tem imposto. Então, no final, você contribui muito mais pagando imposto do que a sua própria prosperidade. E aí eu sei que é difícil dentro desse cenário, mas há uma saída, desde que você também se controle com os gastos excessivos que há no meio do caminho, que às vezes há o descontrole por, vejo o fator psicológico. Com certeza. É muito custo, meu amigo, com imposto. Ou seja, mais da metade fica para outras pessoas né, aproveitar. Exatamente. E é pra gente ajudar a galera que tá em casa, que já nos acompanha, que a gente tá chegando nos 1.400 inscritos. Ou seja, o nosso conteúdo está agregando valor e mais patrimônio para as pessoas. Com Eu fico certeza. muito feliz porque a gente colocou uma meta de gravar 52 episódios. Inclusive, não só nesse formato, eu e o Jobson já conversamos, gravaremos também algumas videoaulas, Sim. poderia dizer assim, dar algumas dicas das coisas que a gente fez e faz até hoje, que deu resultado e dá resultado, para poder ajudar vocês. E nessa virada aqui de bloco que a gente vai fazer, que eu vou trazer um outro tema, só para a gente recapitular então. Então, você não ganha pouco. É que a questão é que você não coloca o seu dinheiro organizadamente dentro das caixinhas para você distribuí-lo, né? Através do seu eu do futuro, da sua despesa variável e da sua despesa fixa. Então, quando você consegue organizar isso, você consegue evoluir. Segundo ponto, você ter a sua foto, ou seja, o raio-x de tudo que está acontecendo na sua vida. Você tendo isso, você consegue se organizar. E no último lado que eu poderia trazer aqui, você precisa organizar as suas dívidas, que a gente acabou não falando isso, mas também acaba entrando nesse tema, que você precisa organizar suas dívidas e quitá-las também para você poder conseguir prosperar e avançar na vida. E nada melhor do que o tempo também para você se organizar e seguir pro próximo nível, para você construir mais patrimônio. Pessoal, até porque se você se manter organizado no azul, vai ter uma sobra para você que, com o passar do tempo, isso vai aparecer no seu patrimônio. Como o contrário também acontece, né? Quando você tá no vermelho, meu querido, passado o tempo vai ficar um rombo vai se abrir cada vez mais no seu orçamento, no seu patrimônio. E aí o pessoal não pensa muito. Bota só R$ 1.000 aqui que seja. R$ 1.000 aqui que você fique todo mês, você tá gastando R$ 1.000 a mais do que deveria. No final de um ano é R$ 12.000. O contrário também acontece. No É, final do ano, no final do ano, se você tá sobrando R$ 1.000, no final do ano talvez você tenha uma moto na sua garagem aí de 12 mil. Já é um patrimônio legal, né? exatamente. E agora, Jobs, eu trouxe aqui um diagnóstico para a gente fazer com a galera para descobrir se você está desorganizado. E é exatamente para você refletir daqui para frente e saber, pô, eu tô desorganizado, eu não tô. E se você já tem um certo controle, é bom você pegar o seu papel e caneta e anotar essas coisas, porque você pode melhorar, você pode ir pro próximo nível, que muitas vezes te impede. Um desses pontos aqui que eu trouxe é se você sabe quanto entrou e quanto saiu da sua conta no mês passado.
Eu digo isso porque eu sei que é difícil também fazer esse controle. E eu já trouxe aqui um episódio, uma forma legal da gente se organizar. Que o Jobson falou que, inclusive, ele usa isso pra ele. Usei a partir do Mais Patrimônio, viu? Foi aqui que eu aprendi. Olha aí. Existem diversas formas a gente anotar as entradas e saídas do mês. Só que as saídas são muito difíceis da gente anotar. Porque é exatamente o que o Jobson falou aqui agora há pouco. Você No dia a dia, a gente tá na rua, a vida é muito corrida, você saiu pra almoçar com um amigo, aí depois você, pô, tem que resolver uma coisa, aí vai pegar filho não sei aonde, às vezes compra uma outra coisa. Aí chega de noite em casa, pô, tô cansado, vou anotar amanhã e não anota e passa o segundo dia. Ou seja, você acabou já esquecendo tudo. Existem formas pra isso, né? Às vezes você vai anotar num papel, você pode anotar no bloco celular, tem planilha, tem aplicativo. E tem a forma que eu ensinei aqui pra galera, que é através dos cartões de crédito. Você separa cartões de crédito com gastos específicos. Então, eu vou ter um cartão de crédito, que hoje os bancos digitais todos oferecem cartão de crédito com um limite baixo. Que aí você vai ter o cartão de crédito para alimentação, vai ter o cartão de crédito para o lazer do final de semana, vai ter o cartão de crédito para colocar gasolina e pagar Uber. E assim você vai separar e você vai conseguir se organizar. Então, a primeira coisa é saber se você tem isso anotado. Porque quando você tem isso anotado, você consegue saber se de fato você está minimamente organizado. Concorda? Perfeito. Isso aí é a questão dos cartões de crédito, aquela questão do limite, meu amigo, que ela é fantástico, cara. Aquela é boa, né? Esperar você falar aí, que você que é especialista. Você é Cara, o professor. eu vou te falar que eu nunca vi ninguém falando disso. É, não, também não. É tanto que eu aprendi aqui. Será que dá pra eu patentear isso aí? Porque foi eu que desenvolvi esse negócio. Porque eu errei pra caramba, pô. Eu sou um cara que eu sou organizado. E aí, assim, papel, meu, pra mim era foda. Planilha também. Eu falei, caramba, como é esse dinheiro foi aonde mesmo? Não sei o quê. Não dava certo. Aplicativo. Já tive todos esses aplicativos. Guia Bolsa, Mobilins, já tive. Tô fazendo até propaganda deles aqui. Entre outros. Cara, e não ia. Aí quando eu falei, mano, cartão de crédito, pô, vou fazer isso aí. Cara, depois disso aí não errei mais. Eu falei, caramba, que tal negócio. Depois que eu fiz isso aí, o negócio decolou e nunca mais falei. E aí ensinei outras pessoas a fazer, todas as pessoas falaram, cara, é muito mais funcional. Porque todo o cartão de crédito tem aplicativo. E você já sabe lá, opa, gastei aqui, opa, já tá aqui. Minha meta nesse cartão aqui é R$ 300, então, cara, gastei 100, falta 200. O cara já tem ali o controle. E o cara pode botar o valor limite que ele pode gastar. É, Bateu ali, não tem o que fazer. top demais isso aí, viu? Só pra você que não tem controle, isso é perfeito. Ou seja, né, o que o Luiz tá falando aí, que você vai ter cada cartão de crédito, você vai ser para uma finalidade e você consegue limitar. Eu nem sabia, Luiz, que dava pra gente limitar cartão de crédito. Eu achava que subia, eu nunca tinha olhado, pra falar a verdade. Então, olha, tem um cartão da Nubank. Eu vou usar somente para combustível ou somente para minha alimentação no mês. Quanto é que eu tenho que gastar? R$ 1.000. Então, deixa o limite dele só em R$ 1.000 e pronto. Isso pra Perfeito. mim funcionou muito, muito bem, cara. Vai muito legal. E. E aí, lógico que cada um faz do seu jeito, né? Você usa as suas categorias. Para mim, tem gastos com a minha casa, gastos com 4 cartões, você consegue fazer. Gasto com casa, gasto com combustível, que é legal deixar separado, você saber quanto é que você está gastando. Gasto com, né, passeio, divertimento. Aí você consegue identificar isso e deixar limitado, que é a grande sacada tá na limitação, Na né? limitação. Eu fiz Forçar a limitação, né? uma vez um casal de clientes, né? Eles me ligaram e falaram assim: ela me ligou, a gente tava no dia 15 do mês, ainda falta mais 15 dias. Ela falou: Luiz, você consegue ligar pro. Falou não, esposo dela, e falar pra ele liberar o limite pra mim, porque eu já gastei o que você tinha estipulado. Juro. Cara, eu achei Então, muito legal, pô. Eu achei muito legal isso. Eu falei, caramba, olha que sensacional. Aí eu falei pra ela, beleza, eu vou falar pra ele liberar mais X valor. Porque, enfim, você ainda tá se habituando, porque ela era gastona pra cacete. Sim, torrava dinheiro mesmo. E aí, cara, eles mudaram, tá ligado? Tipo, hoje eles me agradecem pra caramba, pra falar, pô, eu consegui fazer isso aqui, porque você me ajudou, porque eu não conseguia pensar numa saída. E, pô, você trouxe essa saída, eu consegui me organizar hoje, pô, graças a Deus eles prosperam e aí, e constroem patrimônio. Eles perfeito, eram né? totalmente endividados. Perfeito, né? Cara, sabe quem eu ouvi falar sobre isso esses dias? Aquele Kaiser. Não sei se você sabe quem é Kaiser. Kaiser é do mercado digital, o cara é bilionário, né? Kaiser. Kaiser. Kaiser, não sei É. não. É Kai- um menino? Oi? É um menino? Não, é Kaiser mesmo. Não, o cara, ele é bem evangélico e tal. Ele tem a Menino. empresa de cápsula. Será que eu tô falando o nome dele errado? Não, é Kaiser mesmo. Ele tem a empresa Cápsula, a empresa dele. Ele vende.
vende produtos, né, de emagrecimento, série de produtos pela internet e com afiliação. Então, cara, esse bombou, tem muita grana. E ele tava contando, o cara tem 2 jatinhos, pra você ter ideia. Tem grana de verdade. E vive falando sobre o jatinho. Pronto, ele tem conteúdo lá falando sobre o melhor jatinho. Olha o público dele. E ele, esses dias ele tava falando lá que passou um período sem planilha e ele viu que começou a dar tudo errado. O cara bilionário com B. Você sacou? O cara, ele disse, cara, simplesmente eu parei de fazer minha organização financeira planilha com minha esposa quando eu vi que tava gastando o que não devia. E aí teve que voltar, ou seja, esse cara ainda faz hoje, senta lá na frente do computador com a esposa, organiza as finanças pessoais dele. Olha aí. Ou você tem que ter Tem controle. Todo controle. mundo faz o Tanto controle. faz o cara que ganha 2 mil como o cara que ganha 200 mil. É a mesma coisa. Por isso que você não é pobre, você está simplesmente desorganizado. Pessoal, é claro que a gente sabe que tem a situação do cara que iniciou a vida, tá ganhando um salário mínimo, tem 2 filhos. A gente sabe, tem cada caso é diferente, né? E Perfeito. nesse caso, lógico, você tem que procurar ter mais renda, né? Aumentar a sua renda para poder ter um valor aí. Primeiro ponto também, né, Luiz? A gente sabe disso, que é você ter pelo menos as suas necessidades básicas atendidas. Pronto. Passou disso aí, cara, o resto é luxo, né? Exatamente. E o segundo ponto que eu trago aqui do nosso checklist para saber se você está desorganizado é saber se você tem uma reserva de emergência. Jobson Medeiros, meu contador sincero e investidor também. Reserva de emergência. E aí, o que que eu faço? Onde é que eu coloco essa grana, cara? Me ajuda. Eu não É. sei o que fazer. Cuidado para não colocar no colchão, né? A reserva de emergência. Porque se colocar no colchão, sabe que tem risco também, né? E se a E casa pegar fogo? pega fogo. Olha aí, E rapaz. você, com a inflação, você tá perdendo dinheiro todos os meses. Cara, Também. esse período tive cliente que veio falar isso, que tinha dinheiro guardado, que tinha medo. Cara, já que você quer guardar em casa, compre ouro. Uma opção, né? Não, cara, eu não confio, eu tenho medo dos bancos quebrar. Beleza, compra ouro. Você vai comprar ouro, dá certo. Aí tem que guardar no cofre, beleza. Mas você guardar em dinheiro não vale a pena, o dinheiro desvaloriza, né? A cotação do ouro bateu Recorde. recorde. É legal, né? Perfeito. Mas e aí, minha reserva de emergência eu colocar onde? O que que eu faço? Me ajuda. Primeiro para quem caiu de paraquedas e não sabe o que é, pessoal, reserva de emergência é um valor que você vai usar, como o próprio nome está dizendo, numa emergência. Você não precisar estar fazendo financiamento, o financiamento é parcelamento de gastos que você venha a ter, um filho adoeceu e precisou fazer um procedimento cirúrgico aí, sei lá, qualquer coisa assim. Na verdade, não é nem tanto isso, mas a parte de você ficou desempregado, você consegue viver quanto tempo aí sem passar necessidade? Então, cada pessoa tem um tempo, né, Luiz? Tem 3 meses, 6 meses, eu gosto de deixar para mim 6 meses. E aí você tem que guardar num lugar que tenha um rendimento também. Eu costumo deixar nas caixinhas do Nubank, eu particularmente, mas tem várias formas, né? Mas quanto é que tem que render a reserva de emergência? O meu rende 1% hoje em dia, né? Por causa da Ou seja, 100% do CDI, CDI. com liquidez diária. Exatamente. Então a gente tem isso no E, Nubank, e, no e, Inter, no C6, no Itaú. e você no consegue Santander, sacar todo mundo imediatamente. tem. Você consegue sacar ele imediatamente. Precisei do dinheiro hoje, eu consigo sacar. Isso. E ainda entrega uma rentabilidade melhor do que a poupança, não é mesmo? Exatamente. E aí você tem que ter um cuidado para não deixar, não achar que isso aí é um dinheiro que você sempre que precisar vai usar. Não é isso, não é emergência de verdade. Perfeito, esse é meu contador sincero e Luiz, investidor. eu falo tudo, mas eu também já errei, mais pouco valor. Quando eu era adolescente, não, quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, eu sempre tive medo disso. Eu ia falar que você era adolescente, você não era adolescente, você era criança? Adulto Não, agora? eu falei Sem adolescente, dúvida, mas quanto tempo você enrolava já, nessa? acho que já não era mais adolescente. Tá 17 anos pra cima aí, né? Que começou com 17. Eu sempre tive um dinheiro guardado em casa. Com medo disso, né? Na época eu nem usava banco, nada. Eu tinha um valor lá que mais ou menos eram R$ 600, o salário mínimo era cento e pouco, então tinha uns 6 salários mínimos guardados em casa sempre. Até que a minha esposa descobriu. Nunca mais a gente conseguiu. Aí teve que ir para outra estratégia, teve que ir para os bancos. Cara, tudo que precisasse. Vou pegar do dinheiro lá, depois já você põe. Quando vê, só tinha metade. Só tinha metade. Alô, Vanessa! Aí Opa, por isso você fala assim, vou virar contador. contador, foi. Porque eu vou controlar esse dinheiro aqui, porque Quando, não vai dar ruim. e aí sim, quando eu era criança para adolescente, todo o dinheiro que minha mãe eu me dava, eu ganhava vendendo pipa, vendendo algum negócio, a metade eu colocava no fundo de um quadro, cara. Eu tinha um quadro E assim, era segredo, viu? era segredo mesmo. Um quadro, tirava aquela partinha de trás, ficava entre a foto e o fundo do quadro. Cara, passava lá 6 meses, quando tirava o dinheiro parecia que tava saindo da Casa da Moeda naquela, bem novinho, ele todo retinho.
Olha aí, se você tem alguém em casa que empreende, que vende pipa, que vende alguma coisa, e você tem um quadro em casa, dá uma olhadinha nesse quadro, de repente você pode achar ali 50, R$ 100, 200 ou até mais, né não? É, meu primo, inclusive, eu falando que meu primo, coitado, guardava o dele no guidão da bicicleta. Chegou lá, o pai dele tinha vendido a bicicleta. Ah, coitado, velho. O pobre chorou, velho, quando era meu filho. Essa foi boa. Show, então vamos lá para o terceiro item do nosso diagnóstico para saber se você está desorganizado ou não. Olha eu travando aqui a língua, quase um trava-línguas. Quantas vezes no mês você paga as contas com atraso e perde dinheiro com juros bobos? Aquele famoso rotativo do cartão, aquele É, cheque especial que você usa e não cobre. Então, acho que ali é um sim, índice já muito grave se a pessoa ela tá desorganizada. E tem pessoa que vive nisso aí, viu? sim. Nesse loop infinito. E aí, pessoal, pra você que não acha que isso é tão importante, que você já ganha bem, cara, R$ 1 que você perdeu nos juros é R$ 1 a menos do seu patrimônio. Se você achar uma Isso. moeda de R$ 1 no chão, você não vai pegar? Lógico, você vai pegar. Você pode ser milionário. Mas é R$ 1 a mais no seu bolso. Só que aí, cara, as pessoas não veem isso nos juros. Todo mês atrasa, se enrola. Cara, e por isso que é importante você manter suas contas em dia, né? Perfeito. Eu tenho outros dois últimos pontos aqui do checklist que é top. Esse daqui é top. Olha aqui, você compra por impulso para aliviar estresse ou para compensar frustrações? É, Cara, eu gosto muito disso aqui, sabe por quê? Porque muitas pessoas eu ouço falar assim: eu comprei porque eu mereço. Quantas vezes eu já ouvi isso da minha vida? Eu fico pensando, eu falei, caramba, só essa pessoa merece? Não é possível, né? Pô, ninguém mais trabalha. E se você perceber, você já deve ter comprado porque você falou assim que você merece. Você falou, meu, é, eu não vou comprar isso aqui porque, pô, eu mereço. Eu já fiz isso. Você percebe que é um fator psicológico. é. Por quê? Passa um tempo ou algumas horas você fala, cara, não devia ter comprado isso aqui. Esse que vacilo. Ou depois de um tempo você fala, meu, nada a ver eu ter comprado esse negócio. Porque isso não vai resolver o seu problema. Você comprar por um impulso, porque você tá frustrado, porque você merece. Isso não Cara, vai resolver. Você vai comprar se você realmente precisa. Não é isso é. mesmo? Inclusive, eu vi uma situação do cara que tava comprando uma coisa e dizia isso, né? Ah, cara, eu vou comprar porque eu não sei se amanhã eu tô vivo. E aí o cara gastou mais do que deveria. E no outro dia tá lá o cara postando. Tô eu aqui vivo, Então eu vivo cheio de vivo coisa aqui que eu devendo. preciso. Outra coisa também, se você consegue passar uma semana sem pedir iFood, os deliveries da vida. Você consegue fazer isso? Então, se você consegue fazer, você é uma pessoa controlada. Porque essas praticidades que hoje foram trazidas para nossa sociedade, elas acabaram também deixando a gente mais preguiçosos. Uhum. Porque você acaba gastando mais. E É, hoje, através dos planejamentos financeiros que eu fiz, eu vi galera que tinha assim gasto. Cara, era surreal a conta do iFood. sim, Então, assim, meu, sei lá, 30%, 40% do seu salário pra iFood. é pra iFood. E era isso mesmo, pô. Lá, às vezes eu vou fazer umas compras, aí minha esposa reclama, tipo uma comprinha rápida ali de alguma coisa que tá faltando, e aí a gente vai pra comprar, sei lá, comprar um açúcar que faltou, um pão no supermercado, e aí a gente acaba gastando R$ 300 ali. Só que ali é de coisas que a gente sabe que a gente vai utilizar em casa. E muitas vezes vai comer uma semana ali de uma janta, alguma coisa assim. Aí minha esposa reclama, minha filha, isso é de graça, é barato. Porque ontem mesmo a gente pediu o lanche do iFood lá, como você falou, e gastou R$ 100 por uma refeição. É você e nossa filha. Então você dizer que R$ 300 pra gente consumir ali durante uma semana é muito, não é. É, perfeito. Isso mesmo. E aí, Só pessoal, pode ter ovo, né? Que ovo tá caro demais. não, tem que ter ovo. Ovo é proteína, meu Né? amigo Jobson. Né? Nesse caso não tem como ter ovo, porque aí daria a conta mais alta, porque Ah, sim. é piada. E aí, galera, então fechando esse nosso checklist, então vamos lá, para você saber se você está desorganizado financeiramente. Então, se você anota as suas despesas e receitas. Segundo ponto, se você tem uma reserva de emergência ou se você vive no cheque especial. Terceiro ponto, se você paga as contas com atraso e com isso acaba pagando juros bobos, que ao invés de ser juros para o banco, poderia ser os juros para você. O quarto ponto, se você compra por impulso, né, para aliviar estresse, frustrações, preocupações. E quinto ponto, se você consegue controlar esses gastos através do delivery ou algum outro impulso que você tenha que é uma É. compra recorrente. Que aí as soluções vêm através das coisas que a gente disse aqui, para você anotar seus gastos, seja através de
papel, planilha, o que quer que seja. Eu dei a dica aqui dos cartões. Você criar as categorias e você se pagar primeiro também, depois você faz a sua despesa variável, a despesa fixa e identificar os sabotadores, né? Se é um fator ali do comportamento emocional ou racional. Então eu vejo que muitos desses impulsos acaba sendo emocional. E aí quando você consegue controlar esses gastos, tem coisas, não só sua parte financeira melhora, seu shape também melhora, que você vai treinar, Isso vai aí. parar de pedir um monte de comida, e aí você vai focar no treino, no seu sono, alimentação, que inclusive tem um lançamento de um desafio aqui, que meu Fala amigo disso Jobs vai agora. participar, vai transformar o shape dele. Eu não sou Renato Cariani aqui para transformar o shape, mas ele vai viver 2 meses intensos de treino aqui com a gente, que a gente vai estar numa Sem parar, né? competição que ele quer ir pro próximo nível e certeza que vai conseguir, né, não, Jobs? Com certeza, amigo. Já se comprometeu, Não todos duvida, os não. dias tem que fazer atividade física. Mentalidade, mudança de mentalidade. É Não é isso só aí. nas finanças, não, né? Na vida Porque, pessoal também. afinal de contas, para você conseguir mais patrimônio, você precisa estar bem. É, Você precisa estar bem por quê? Porque você vai conseguir patrimônio e você tem que usufruir desse patrimônio. sim. Imagina, você trabalhou tanto, construiu patrimônio, e aí chega lá você não consegue usufruir porque você teve alguma doença. Mentalidade tem que mudar para isso não acontecer no futuro, né? Então você tem que cuidar da saúde. Então, Só Jobson está no nosso desafio. 70 dias sem parar, treino diário, né? Treino diário, É, cara. É isso aí. E vai mudar a alimentação também, né, Jobs? sim. Uma coisa que a gente fez, você vê, quando tudo, às vezes tem umas estratégias legais, a gente pedia realmente muito lanche lá em casa. Eu disse, ó, é o seguinte, a partir de agora a gente pode comer o lanche que a gente quiser, tá bom? Tá liberado, todo dia se quiser. Mas a gente tem que sair de casa para ir lá. Não pode, tá proibido pedir aqui para dentro. Essa casa não entra mais lanche. Cara, sabe o que aconteceu, Luiz? Passou mais de 30 dias sem a gente comer lanche. Porque tinha que ir buscar. Tinha que ir lá buscar ou tinha que ir? Então, na hora que dizia, vai lá buscar, se for nada. Não for nada. Gostei, cara. É sério, Que funcionou muito. estratégia do cara, Muito. assim. O problema é se embaixo da casa que você bate é um McDonald's, né? É que nós ferrou. Aí não Aí tem não essa tem jeito. estratégia. E aí, não, mas buscar que eu dizia era a gente ir lá, né? Tinha que comer lá, na lanchonete. Eu, Hum, minha esposa, minha sim, eu filha e minha entendi. É mãe. você se desafiar, né? Pra É. você não. E acontecia, porque sempre tem 4 pessoas, sempre alguém tá com preguiça de ir, cara. Boa. Quando era eu queria, aí minha esposa, não, eu vou fazer o seguinte, pãozinho aqui vou fazer um hambúrguer caseiro, muito mais saudável, muito mais não, é saudável até, né? Hambúrguer com carne de primeira, um pãozinho, um pão só, não vai fazer mal. Uma comida ali mais, comida mais light, né, em casa. Que aí não vem com aqueles molhos, aquela monte de coisa, que ali é a metade da caloria do lanche tá naqueles molhos lá, né? Sim. Cara, gostei dessa estratégia aí. Funcionou. Funciona e funciona muito. Olha aí, galera, você que, né, tem uma alimentação ali que está se descuidando um pouco, olha esse insight que o Jobson trouxe. Então, se você tem esse consumo aí muito de iFood ou outros lanches, você gosta de sair para comer, você já pensa um pouquinho e fala assim, pô, eu vou usar essa estratégia do Jobson porque eu só vou comer se eu sair de casa a pé. E aí tem um detalhe, exato. E aí tem um detalhe. Se você disser, não, eu não vou comer mais nenhum lanche, você acaba falhando. E você pede. Mas desse formato, você diz, não, eu posso comer a hora que eu quiser. Mas eu tenho que ir lá. Cara, parece que ele engana a sua mente de um jeito que você não come mais, porque você não sai, você não quer sair. Gostei. E pra gente fechar, já vamos para o terceiro Luiz, bloco. só falando sobre. Eu ia falar, acabei esquecendo, sobre mentalidade, né? Aquela hora a gente tava falando sobre a pessoa que diz, eu vou comprar isso, né? Eu vou gastar, vou gastar porque eu mereço. Com o passar do tempo, que você se torna um investidor, uma pessoa que quer ter mais patrimônio, que quer se tornar uma pessoa rica, a gente tá falando sobre dinheiro aqui nesse canal, você começa a mudar sua mente de uma forma que você já pensa o contrário nisso aí. A pessoa, a pessoa que tem a mentalidade pobre, ele diz, eu vou comprar porque eu mereço. A pessoa que tem a mentalidade rica diz, eu não vou comprar porque eu mereço guardar esse dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com ele, esse dinheiro é meu. Então eu não vou porque eu mereço ser rico. Aí, cara, é impressionante como a sua mente, de verdade, você fica pensando nisso o tempo todo. Cara, eu quero acumular. Lógico que você vai ter os seus gastos aí com o que você quer, e aí você vai fazer isso dentro do seu orçamento, como a gente já falou aqui. Mas aí esse pensamento é parecido, só que é pro outro lado. Eu não vou gastar porque eu mereço ser rico. E às vezes, você pode até exagerar nisso. Uma coisa realmente que seria legal uma viagem. Não, eu não vou para essa viagem porque eu mereço ser rico. Só que aí você tem que também ter o controle pro outro lado também. É melhor ter o controle pro outro lado do que para o da pobreza, né? Exatamente, com certeza. E você tá falando essa questão de mentalidade. Eu vejo que todas as mudanças que a gente tem
ela é libertadora. Sim. A gente iniciou, você vai participar desse desafio aqui. A gente fez um desafio anterior, que aí participou a galera da empresa, e aí foi legal, porque a galera não treinava de domingo. E hoje a galera treina de domingo, por conta do desafio que passou. Né não, Matheus? É o Matheus ali, nosso gestor do estúdio. Então, o Matheus mesmo passou a treinar de domingo, ele não ia. Só que essa mudança que ocorreu com ele, dificilmente vai voltar. Ele não vai conseguir voltar, porque ele conseguiu avançar, ele conseguiu ir pra frente. E quando a gente muda, tudo é libertador. E a partir do momento que que eu vou trazer isso aqui no terceiro bloco pra gente fechar, quando a gente consegue fazer o controle financeiro nosso, isso é totalmente libertador. Porque você tá se controlando, você não vai conseguir mais entrar em dívida financeira, você não vai conseguir mais não investir em você. Você não vai conseguir voltar pro passo anterior. Você só vai daqui pra frente, daqui pra frente. É sempre uma transformação que vai acontecendo. É porque se você for analisar toda essa outra parte aí que você, quando você tá desorganizado, você tá escravo de desejos que te leva pro buraco, cara. Então Gostei, hein? Pega esse corte, você, papai. você vira um escravo de você mesmo. Quando você quebra isso, cara, é realmente. Eu confesso a vocês que essa parte aí de conforto, de comer besteira, de não ir treinar, que eu até gosto de treinar, mas ficar à noite assistindo Netflix com minha filha, minha esposa lá, eu acho muito prazeroso. Só que aí você começa a perceber que você tá escravo disso. Você não consegue não fazer isso. Aí é hora de você mudar. Que é o que vou começar agora nesse desafio aqui. E você vai acompanhando aí. Segue a gente lá na nossos Instagrams, né? Qual é o teu, Luiz? Instagrams. Arroba Luiz Felipe Muniz. Que Olha vai aí. estar aqui embaixo no vídeo aqui, ó. @Jobson Medeiros Oficial. Segue lá que a gente vai falar sobre Olha aí, esse desafio lá. fazer essa transformação. Eu, Renato Cariani, brincadeira, eu, Luiz Felipe Muniz, Jobson Medeiros, vamos fazer essa transformação. E quando a gente tá falando da questão da mudança, né, que é libertadora, aí fica algumas perguntas para você que quer realmente fazer essa mudança de mentalidade para esse lado financeiro. E a gente pode fazer a mudança que a gente quer na vida, para qualquer um dos lados. Olhando para esse lado financeiro, quais perguntas que você deve fazer para você mesmo? Para você mesmo. Primeira pergunta: você consegue passar um mês gastando menos do que você ganha? Se não, faça esse desafio com você mesmo. Encare um desafio, assim como o Jobson vai encarar um desafio de 60 dias. Faz esse desafio com você e veja o quão transformador vai ser na sua vida. Segundo ponto: qual foi a primeira atitude que você tomou quando você decidiu mudar a sua relação com o dinheiro? Faça essa análise. Como é que foi pra você? Apesar que você sempre foi controlado, mas teve algum momento da sua vida que você conseguiu, que você se desorganizou? Teve, cara, sempre tem, né? Acho que é muito difícil alguém passar a vida toda sem ter um momento desse, né? A É, turbulência. tem, sim. Às vezes você passa a ter, a querer algo a mais. Cara, comigo foi quando eu comecei a namorar com minha esposa, a gente começou Bora a sair. passear demais, gastar demais. Só que, lógico que pra mim sempre foi uma coisa bem controlada. Eu nunca cheguei num nível. Mas aconteceu de eu quebrar, né? Quebrar uma empresa. Então, quando quebrou a empresa, aí foi terrível, cara. O primeiro ano do meu escritório, cara, a gente passou um ano que a gente só comia cachorro quente. O divertimento da gente era sair pra comer cachorro quente. E eu confesso a vocês que não foi uma coisa terrível, ruim, não. Ah, E você sabia que ia sair dessa? sair dessa. Então a gente já tinha certeza que ia acontecer. Só que nesse período, o que aconteceu? Um monte de amigos se afastou. Muita gente se afastou, cara. Ficou só os amigos de verdade. É impressionante, viu? E aí, porque o pessoal chamava a gente pra sair. Não, cara, deixa de frescura, besteira. Não, eu não podia. Era um momento que se eu me desorganizasse mais, podia dar ruim. E eu pensava no meu futuro, da minha esposa, meus futuros filhos. Então a gente passou um ano, sem parar, Luiz. Sem sair de casa praticamente. Era trabalho, casa, Netflix, comida de casa. E saía uma vez por semana pra comer um cachorro quente. E eu Que legal. confesso que não foi uma coisa. Ah, foi um sofrimento. Foi porra nenhuma, cara. Foi legal. Foi. Até porque você estipulou, você não sofreu, você estipulou um É, prazo pra que aquilo acontecesse, sabia que você ia dar a volta por cima, exato. então é bom a gente lembrar, né? Isso é gostoso a gente lembrar E dessa aí, fase que a gente viveu, porque dá um outro significado do que a gente constrói hoje em dia, exato. essas Exatamente. dificuldades, entre Exatamente. aspas. São desafios que eu vejo que E aí, tem. depois disso, teve um momento também que eu dei uma quebrada, que eu acho que a gente pode falar sobre isso em outros episódios, sobre o que fazer quando você quebra, meu amigo. Uhum. Que aí sim, foi sofrimento, porque aí eu montei uma construtora, essa construtora deu muito certo,
teve um mês lá naquela época, muito tempo atrás, sobrar R$ 44.000 de lucro no mês. E aí, no outro mês, meu amigo, começou a passar, a gente levou uma pancada aí de mais de R$ 200.000. 280 mil, para ser mais exato. Eu perdi uma casa nessa brincadeira. E aí, pra não ficar com 38 funcionários sem receber. E os caras ameaçando, né? Foi terrível, foi uma coisa terrível mesmo. Daí eu tive até problema de pressão, né? Porque fiquei estressadíssimo. Uhum. Mas consegui dar a volta por cima com a organização financeira. Boa. Aí vamos trazer essas histórias aí. Podemos pegar outras histórias também de outras pessoas, né? Que eu acho que é legal essas superações. É. Terceiro ponto aí pra você começar a mudar esse mindset. Deixa eu ver aqui. Tem muitas pessoas que acreditam que a organização é só para quem tem muito dinheiro, mas a organização é para qualquer pessoa que recebe dinheiro e também tem a sua despesa, que gasta dinheiro. E olha só, Luiz, interessante sobre esse assunto aí. Cara, se você tem um salário aí de R$ 2, R$ 3.000 e não consegue se organizar, se você ganhar 20, você tá ferrado. Porque Olha o você que eu tô também não vai dizendo. se organizar. E vai ser pior, porque o rombo é maior. Você tem um poder de compra maior, você acaba fazendo outras coisas e você perde o controle. E depois que você perde o controle, cara, porque todo mundo diz: eu com certeza, se eu ganhasse um prêmio milionário, ia fazer isso, isso, isso. Cara, você ia voltar pra pobreza. Então você tem que mudar a sua mentalidade. Se você não consegue guardar R$ 100 por mês, você ganha um salário mínimo. Se você não consegue guardar R$ 100 que seja por mês, 50. Se você não consegue guardar isso, cara. Você tem que rever como é que você lida com dinheiro. Hum. Porque se você não consegue fazer isso, cara, quando chegar num limite maior, de você ganhar 10, 15, R$ 20.000, você vai estar com problema. Isso eu já vi na prática com clientes que ganhavam um valor, dobraram o faturamento e depois não quebraram porque se organizaram, mas passaram perto do crash lá, de se ferrar. E o que muda na vida da pessoa quando ela começa a ter clareza do que ela ganha e gasta? O que muda na vida dela? Rapaz, de cara você deixa de ser escravo, né? Você quebra a corrente. Quebrou a corrente, meu querido, é só sucesso. Com o passar do tempo você vai ganhar cada vez mais. E lógico, você passa a ver o seu patrimônio crescer, aí você diz, cara, eu tô ganhando R$ 2.000 por mês. Tô conseguindo comprar, sei lá, aumentar meu patrimônio em R$ 5.000 por ano que seja. Aí veja bem, em tantos anos você vai ter uma casa, em tantos anos você vai ter um patrimônio maior. Aí você começa a pensar, cara, eu quero ganhar mais, eu vou fazer um extra para ter R$ 1.000 a mais, 1.500 a mais por mês, vou trabalhar sábado e domingo para ter esse extra, não vai ser para sempre, vai ser um período. Então a mentalidade quebra a corrente e ela começa a evoluir e não a andar para trás, né? Não cair. Então, eu acho que o que acontece é você quebra a corrente da escravidão aí do dinheiro. Com certeza. Pessoal, esse daqui foi um episódio para mim incrível. Eu Top. falo todos esses pontos para vocês. Acredito que tem muitas dicas práticas aqui que você pode voltar e ver e rever. E aí a gente vai deixar só algumas outras coisinhas aqui para vocês que eu sempre entendo que cada gravação que a gente faz aqui é uma aula. Eu aprendo com o Jobson aprende comigo. A gente também gosta de passar para vocês, até por isso estamos gravando esse podcast. E aí vão algumas dicas aqui práticas, né, do dia a dia, além das outras que a gente passou, mas também que você separe o seu dinheiro físico do seu dinheiro jurídico. Se você trabalha, tem uma empresa. Muitas Inclusive, tem um pessoas, episódio falando só sobre isso, Alice. só sobre isso, que as pessoas acabam misturando esses dinheiros, o que é seu e o que é da empresa, que acaba dando essa desorganizada, né, no meio do caminho. Você precisa ter a sua alavancagem, a sua reserva financeira, né? Isso aí é de extrema importância, porque a gente vai passar por oscilações na vida, então você vai ter preocupações, você vai ter familiares que vão precisar de ajuda e nada melhor do que a gente conseguir suportar isso. Eu acredito que você já tenha passado coisas, né? Que você comentou. E que você se programe para você poder ter uma vida tranquila e consiga construir patrimônio, porque você vai chegar na velhice e a velhice ela não perdoa quem errou lá atrás. Quantas pessoas você conhece que estão ao seu redor, que as pessoas dependem de outras pessoas para que elas consigam sobreviver? Isso tem um estudo feito que a cada 10 idosos, 9 dependem de outras pessoas para poder se manter. Então esse estudo é muito forte, então por isso que a gente precisa se preocupar com isso para construir mais patrimônio. Você não faz por você, faça pelo menos pelos seus filhos, né?
Como é que é? Se você não faz por você, tem energia de fazer isso pelos seus filhos. Perfeito. Porque lá na frente você, pelo menos, se manter, já vai ajudar a enriquecer a família, né? Até para Exatamente. deixar um legado, né, de patrimônio aí para seus herdeiros, né? E com isso a gente fecha mais esse episódio, galera. Muito obrigado. E lembre-se, você não é pobre. Você só precisa cortar e inverter esse valor aí que o Isso dinheiro aí. está te aprisionando, né? Você precisa dominar o dinheiro para ele não dominar você. Muito obrigado a todos. Siga nosso canal no YouTube. A gente também tá no Spotify, então você pode seguir também, compartilhar com seus amigos. E se você entende que tem muito valor, passe para as outras pessoas para que elas também consigam receber essa mensagem e também enviar para outras pessoas para fazer a diferença para construir mais patrimônio. Até a próxima, galera. Até Muito mais. obrigado.